Nesta quarta semana, a gente vai aprofundar o conhecimento de Java. Então, vocês vão compreender melhor métodos de acesso e modificadores, ter uma visão mais detalhada sobre os detalhes de implementação em Java e aprender o que são atributos e métodos de classe. Métodos de acesso e modificadores. Métodos servem para criar o comportamento dos objetos. Então, todas as mensagens que são passadas para o objeto são implementadas através de métodos. Existem dois tipos de métodos, os métodos de acesso e os métodos modificadores. Os métodos de acesso, eles apenas consultam os atributos de um objeto, sem fazer nenhuma alteração, enquanto que os métodos modificadores alteram os atributos de um objeto. Então, se você for fazer um método, se ele só está acessando os campos do objeto, a gente chama método de acesso. Se além de acessar, ele também altera esses atributos, esses campos desse objeto, então é um método modificador. Tá? Aqui vocês podem ver alguns exemplos de métodos com validação. Isso aqui é um código extraído lá da apostila sobre a classe televisão. Então a gente tem aqui o método aumentar volume. Nesse exemplo, o volume só vai até o valor 100. Então a gente faz um teste. Se o volume for menor do que 100, eu posso fazer a alteração. Então a gente está alterando o atributo volume da classe televisão. Então isso aí é um método modificador, que além de tudo a gente faz uma validação para não ter um valor inválido. O método de diminuir volume. Então o menor volume possível é o zero. Então eu só posso diminuir em 1 se o volume for maior que zero. Se o volume já for zero, ele continua sem sofrer nenhuma alteração. E o método trocar canal só tem canais válidos de 2 a 99, no exemplo dessa televisão. Então, é feita uma validação. Se o novo canal estiver no intervalo válido, a gente faz a alteração. Se por acaso o canal for o canal -5, que é um canal inexistente, a gente simplesmente despreza essa informação. Então, o canal não é alterado. O mesmo valor antigo, que já existia dentro da variável canal, continua nela. Métodos set são métodos que servem para alterar o valor de um atributo. Por que isso? Porque muitas vezes os atributos eles são o quê? Privados. Então, se eles são privados, ninguém pode alterar um atributo. Só que a gente quer que o atributo seja alterado. Para isso, a gente faz o quê? Usa o método set. Qual é a sintaxe do método set? Todo método set ele é um void, ele não retorna nada. Se chama set concatenado aí com o nome do atributo. E dentro dos parênteses ele recebe como parâmetro o novo valor. Do mesmo tipo do atributo declarado lá na classe. E aí você tem o abre fecha chaves e dentro você coloca o código. Esse código é o código que faz a alteração do atributo. Pode ser simples, como simplesmente um comando de atribuição, ou então você pode fazer um if para verificar se o valor é válido e só se o valor for válido você faz a alteração do atributo. Tá? Então, exemplos aqui. O método setVolume é o método que permite que a pessoa altere o volume. E ela informa qual é o volume que ela quer. Como o volume pode ser entre 0 e 100, inclusive, a gente faz o teste. Se o novo volume for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 100, então a gente altera. Volume recebe novo volume. Então esse é o método set. Pode observar aqui, olha, o nome dele é sempre assim, set, e junto do set tem o nome do atributo. A primeira letra do atributo fica em maiúscula para facilitar aqui a leitura. Exemplo aqui, o método trocar canal. O método trocar canal é um método que poderia ser muito bem
um método chamado setCanal, porque ele simplesmente altera o atributo canal. Tá? Às vezes a pessoa quer colocar um nome mais interessante, dependendo do sistema. Por exemplo, fica muito mais fácil a pessoa saber que ele quer solicitar a troca de um canal, trocar canal. Mas se você quiser seguir a convenção do Java, que todo método set tem que ter aquele nome set e o nome do atributo, então deveria se usar aqui setCanal. Mas a ideia sempre aqui é a mesma, você faz uma validação e se essa validação for correta, você faz a atribuição. Como ele não tem um else, se a validação der errado, eu não altero a variável canal, ela continua com o mesmo valor anterior. Exemplos de método get aqui. O método get é quando você quer ter acesso a um atributo, não um acesso para alterar, um acesso simplesmente para saber qual é o valor desse atributo. Tá? Então, o atributo normalmente ele é privado, e aí você usa o get para acessar esse valor. Então, o método get ele simplesmente faz um return com o atributo. Então, toda a sintaxe do método get é assim: você retorna o tipo, que é o mesmo tipo do atributo, se chama get com o nome do atributo. Esse método get ele não tem parâmetros, tá certo? E simplesmente o único código dele é fazer um return com o nome do atributo que foi solicitado. Tá? O método get, para booleano, ele tem um nome especial. Tá? Em vez de você colocar get nome do atributo, se ele estiver retornando um boolean, a gente escreve is nome do atributo. O is aqui é porque em inglês, se você tem uma variável booleana, por exemplo, ligada, aí você ia perguntar, está ligada? Sim ou não? Então o is aqui é a tradução do está, né? E aí faz mais sentido no inglês você usar a palavrinha is do que a palavrinha get. Então, sempre que o retorno for booleano, você põe o is. Quando o retorno não for booleano, for int, double, string, qualquer outro tipo, você usa get. No NetBeans e em várias outras ferramentas, você pode criar métodos gets e sets automaticamente. Por que isso? Porque vocês viram agora que o método get, por exemplo, ele é sempre daquele jeito. Se chama get com o nome do atributo e ele simplesmente tem uma linha que retorna o nome desse atributo. Então, é uma coisa bem mecânica. Então, se você for no NetBeans, você clica numa área aqui em branco, onde você está escrevendo seu código, botão direito, ele vai abrir esse menu aqui. Você escolhe a opção refatorar, e dentro da opção refatorar tem encapsular campos. Tá? Uma outra opção é aqui inserir código. Se você clicar aqui em inserir código, você também vai ter a possibilidade de inserir os gets e sets. Tá? Mas vamos por esse caminho aqui, refatorar, encapsular campos. Abre essa tela daqui. Nessa tela aqui, você vai selecionar, né? Nesse exemplo aqui, ó, estou selecionando que eu vou ter get e set para marca e modelo da televisão. Você também pode selecionar para canal, para ligada. Né? Então aqui você escolhe, se você quiser para todos os seus atributos, você pode vir aqui e apertar o selecionar tudo. Observe que o NetBeans ele já usa a convenção do Java. Se for qualquer tipo, ele escreve get. Se for booleano, em vez de get, ele põe o is. E o set é sempre igual, independente se é booleano ou não, é sempre set e o nome do atributo. Então, inserir ponto padrão, colocar aqui pares de gets e sets, que é a forma que vai aparecer lá no código, colocar comentário. O que você vai fazer? O atributo vai ficar private, né, privado, e os gets e sets que forem criados vão ficar públicos.
Tá? Então, quando você faz isso, você está alterando o seu código lá. Aí você vem aqui e clica em refatorar. Quando você refatorar, o NetBeans automaticamente vai criar todos os gets e sets selecionados. Tá? Nesse exemplo aqui, a gente tinha selecionado get marca, set marca, get modelo, set modelo. Tá? Então aqui, olha, eu estou retornando a marca com get marca, retornando modelo com get modelo. No caso do set marca, a gente tem aqui essa atribuição, né, já que eu estou alterando o atributo marca, e aqui eu estou alterando o atributo modelo. Diz modelo, recebe modelo. Tá? Observe o seguinte, aqui a gente tem o parâmetro marca, e aqui eu tenho o atributo marca. Tá? Como é que a gente diferencia uma coisa de que aqui é atributo, né? Esse aqui é atributo, e esse aqui é uma variável, né? Só um parâmetro do set marca. Então, para a gente fazer a distinção, a gente usa a palavra reservada this. Então, this.marca representa o atributo marca. E marca sem o this, nesse exemplo aqui, representa esse parâmetro. Tá? A mesma coisa aqui com o modelo. Então, isso aqui são os gets e sets que o NetBeans cria automaticamente para vocês. Já tem aqui o comentário, você pode retornar de, aí traduz para o português, coloca a marca, o modelo, a marca para ser alterada, você tem a liberdade agora para escrever esses textos em português e deixar o seu código bem comentado. Com a convenção que se usa em Java e em muitos locais aí, né, muitas empresas, é a seguinte: atributos eles são privados. Então, porque a gente não vai querer que nenhuma outra classe altere o atributo de um objeto. Então, a gente vai usar o conceito de encapsulamento. Então, os atributos eles vão ficar privados. Para cada atributo, eu crio um get e set para permitir o seu acesso. No exemplo aqui, o NetBeans ele cria o set sem fazer nenhuma validação. Mas qual é o normal? Você vai lá naquele código e inclui essas validações que estão para serem necessárias. Então você inclui o if para fazer o teste e validar se os valores de entrada realmente estão corretos. Tá? A gente também pode ter atributos que podem ter apenas um dos dois métodos, ou get ou set. Tá? Por exemplo, um atributo como uma senha de um banco. Você não quer que ninguém possa acessar e saber qual é a sua senha. Então você não vai colocar um método get para a senha. Mas você vai querer ter um método set. Por quê? Porque se você esqueceu a senha, o gerente, ele com o nível de permissão dele mais alto, ele pode chegar lá e substituir a sua senha por outra. Mas nem o gerente vai saber qual era a sua senha antiga. Tá? Então, nesse exemplo, a gente tem um atributo que ele tem um método set, mas não tem um método get. E a gente pode ter outros exemplos de atributos que têm o get, mas não tem o set. Significa que você pode saber o valor atual, mas não pode alterar, né? Qual foi o problema? A classe televisão, que quando a gente fez aquela alteração automática lá pelo NetBeans, de encapsular campos e escolher que os atributos eram privados e os gets e sets são públicos, se você lembrar, o primeiro código que usava a classe televisão, ele alterava diretamente os atributos. E agora esse programa parou de funcionar. Então aqui exemplo. A gente estava tentando fazer uma coisa que não é nada aconselhável. Eu estou acessando diretamente um atributo. Volume, canal. E agora, como o volume e o canal é privado, aqui o NetBeans vai dar um erro de compilação.